Alô, pessoal, aí do nono ano do ensino fundamental, do Centro de Estudos John Knox. Estamos aqui para fazer uma pequena revisão a respeito do assunto que vai cair na sua primeira avaliação. E o nosso assunto aqui é a República Velha, que vai de 1889 a 1930, quando tem início no Brasil a Era Vargas. Então vamos lá. Então, nós vemos aí que a República Velha, no Brasil, ela tem duas fases. Ela está dividida em dois momentos aí, principais. República das Espadas e República Oligárquica. A República das Espadas é o período em que os militares governam o Brasil. Nós temos aí dois presidentes militares. O primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai governar até 1891. E o segundo presidente é o Marechal Floriano Peixoto, que vai governar até 1894. Nós temos aí o retrato do Marechal Deodoro da Fonseca. E aí então nós temos aí os destaques do seu governo. Ele teve uma característica autoritária, houve uma grave crise econômica chamada de encilhamento, e o Brasil passa a ter uma nova Constituição, a Constituição de 1891. Então nós temos aí, olha só, o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, e por causa disso ele vai se distanciar do parlamento brasileiro, que vai ter como consequência a sua queda. Nós temos aí uma crise econômica chamada de encilhamento, que é aquele momento quando o governo brasileiro decide emprestar dinheiro facilmente àquelas pessoas que querem investir no setor industrial, mas esse dinheiro ele é investido em outros fins, ele é usado para outras finalidades, e aí ele recebe o nome de encilhamento. Por quê? Porque ele é comparado a uma jogatina, a aposta em corridas de cavalo, os cavalos usavam as encilhas, e esse plano fracassa, e a consequência dele é o quê? Recessão, falta de emprego e também inflação, aumento do preço de produtos. Então, esse plano fracassa e isso também vai contar para a queda de Deodoro da Fonseca. E a Constituição de 1891, uma Constituição diferente da de 1824, que estava em vigor no Brasil até aquele momento. Então, nessa Constituição, agora, olhem só aí, ela tem uma influência dos Estados Unidos, uma influência da Revolução Francesa também. O sistema de governo é o presidencialista, a forma é federalista, os estados têm mais autonomia, há uma divisão dos poderes, ou seja, agora tem 3 poderes. Por quê? Porque até aquele momento a Constituição tinha 4 poderes, tinha um poder moderador, esse poder não vai existir mais. O voto é direto, ele é aberto, olhem só uma coisa importantíssima aí, o voto não é secreto, ou seja, o voto ele tem que ser direto, as pessoas vão verem a pessoa votar. Há uma separação entre igreja e Estado, e há também agora a influência do ensino laico, uma separação do ensino. O ensino não é mais ligado à religião também. Temos aí a foto do Marechal Floriano Peixoto, e nós temos aí os destaques do seu governo, o segundo governo da República das Espadas. O autoritarismo, também foi um governo autoritário. Ele enfrentou revoltas também aí, olha só, revolta federalista, revolta da Armada. A revolta federalista foi aquela revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre os pica-paus, sob o comando de Júlio de Castilhos, que apoiavam o governo, e a revolta da Armada, foi aquela revolta onde os marinheiros se revoltaram contra o governo autoritário de Floriano Peixoto. Nas duas revoltas, o governo saiu vitorioso, e por causa disso, ele consolidou o modelo republicano de governo. Então, temos aí a revolta federalista, a revolta da Armada. E aí, olha só, em 1894, Floriano Peixoto vai deixar o governo e vai agora entregar esse governo nas mãos das oligarquias, que aí, como está aí na tela, o sentido da palavra é governo de poucos. E quem são esses poucos no Brasil? São o quê? Os cafeicultores brasileiros, que agora vão estar na liderança do governo do Brasil. Temos aí os fazendeiros do café. Olha só aí, a República Oligárquica, cafeicultores no comando da nação, eles são bacharéis em cargos públicos,
eles realizam a política do café com leite, que era o quê? Aquele revezamento entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Ora, eles indicavam um candidato à presidência do Partido Republicano Paulista, ora, eles indicavam um candidato ligado ao Partido Republicano Mineiro. Nós temos aí os fenômenos também aí, olha, o coronelismo, que onde os coronéis agora eles controlam toda a política regional. Nós temos aí outro fenômeno político dos governadores, também, que é a troca de favores entre o governo regional e o governo federal. E nós temos aí também uma característica marcante, que são as fraudes eleitorais, que acontecem nesse período aí, para que os candidatos indicados ganhem as eleições. A política dos governadores, falando especificamente desse fenômeno aí, sistema criado pelo presidente Campos Salles, governou o Brasil em 1898 a 1902. Os governadores recebem verba e apoio do presidente, desde que apoiem campanhas de deputados e senadores fiéis ao governo federal. Então, era uma troca de favores aí entre o governo federal e os governos regionais. Presidente Campos Salles. Nós temos aí o coronelismo também. O coronel é o chefe político de uma localidade que pressiona os eleitores a votarem em quem eles indicam. Esse é chamado de voto do cabresto. O coronel recebe a autoridade local dos governantes desde que lhe garanta muito votos. Então, nós temos a imagem aí, uma charge a respeito dessa realidade aí no Brasil. O coronel, ele está o quê? Vigiando o eleitor na sua votação. Nós temos aí o café com leite, que aí, olha só, este é o apelido dado à República Oligárquica, porque se alternavam no poder presidentes do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, como nós já falamos anteriormente. Aí o café ligado a São Paulo e o leite ligado a Minas Gerais. Aí nós temos também uma outra questão importantíssima também. Por quê? Porque no governo de Rodrigues Alves foi criado aí o Convênio de Taubaté. Esse Convênio de Taubaté era o quê? Um acordo entre os fazendeiros de café e o governo federal para controlar o preço do produto no mercado nacional e no mercado internacional. Então, o que é que eles faziam? Faziam um acordo com o governo, onde, se o preço do café baixasse muito no mercado internacional ou até mesmo no mercado nacional, o governo se comprometia a comprar parte da produção, ou um grupo de fazendeiros também fazia isso, retinha parte da produção para segurar o preço, e quando o produto tivesse pouca oferta no mercado, o preço subiria novamente, aí eles venderiam as suas produções. Então, isso aí foi chamado de Convênio de Taubaté. Temos aí a charge mostrando o café subindo, o preço do café subindo. E aí nós temos outros destaques da República Oligárquica. Nós temos aí, olha só, as revoltas, Guerra de Canudos, o Convênio de Taubaté, que nós já falamos, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado. Nós temos aí outro fenômeno, a Belle Époque tropical, a Revolta da Vacina e, por fim, a Semana de Arte Moderna. Todos esses fenômenos marcaram aí a República Velha. Temos aí algumas imagens da Guerra de Canudos. E aí, olha só, a Guerra de Canudos, o que ela foi? Um movimento messiânico que tinha aí como líder o Beato Antônio Conselheiro, que eles construíram lá uma comunidade chamada Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, e faziam uma crítica à República, até porque o Beato Antônio Conselheiro ele era favorável ao Império. Eles resistem de maneira armada ao governo e eles são destruídos após 4 investidas da Guarda Republicana. Então, nós temos aí, olha só, a explicação maior sobre a Guerra de Canudos. Essa guerra foi de 1893 a 1897. E aí foi uma revolta contra os latifundiários também. Os sertanejos são apelidados de jagunços pelo governo. Uniram-se em torno aí do Antônio Conselheiro, o Beato Messiânico.
E aí resistiram o quanto puderam ao governo, numa comunidade independente e autossuficiente, mas apesar de resistirem, foram destruídos aí em outubro de 1897. Então o governo aí republicano saiu fortalecido diante de mais uma revolta. Uma imagem do Arraial de Canudos. E aí o que foi a revolta da Chibata? A revolta da Chibata foi uma revolta diferente da revolta da Armada. E ela aconteceu aí no governo de Hermes da Fonseca. Então, essa revolta aconteceu por quê? Porque os oficiais brancos da Marinha puniram os marujos. E esses marujos, a maioria era negra. Eles puniam com chibatadas, castigos físicos. E aí esses marujos, eles se revoltaram contra esses castigos físicos. E tomaram aí os navios. Mas, mais uma vez, o governo brasileiro interviu, o governo republicano, e aí ele acabou punindo também, até com a pena de morte, os líderes dessa revolta. Dentre eles aí, como está aí na imagem, João Cândido. Outra guerra ocorrida nesse período foi a Guerra do Contestado, que aconteceu no sul do país, e essa guerra ela vai acontecer por quê? Porque o governo brasileiro ele apoia a construção de uma ferrovia que vai passar no Paraná e em Santa Catarina. E aí o que acontece? Os colonos vão resistir também armados, sob o comando de um beato também, o beato João Maria, vão resistir a essa revolta armados, mas, mais uma vez, o governo brasileiro vai conter essa revolta, vai mandar tropas governamentais para lá, vai sufocar essa revolta em 1912 e vai destruir essas comunidades aí que se localizavam às margens da ferrovia. Nós temos aí também outro fenômeno ocorrido nesse período aí, que foi a Belle Époque, e a Belle Époque é importante porque ela inicia lá na Europa, onde o modelo francês é repassado a todas as partes do mundo. Na verdade, a Belle Époque ela é o quê? Ela representa um progresso econômico e cultural e vai chegar aí às cidades da Amazônia. Então vai trazer um progresso aí às cidades de Manaus e a cidade de Belém também. A cidade de Belém também vai sofrer um progresso muito grande por causa dos recursos obtidos com a venda da borracha. Então nós temos aí em Belém a construção do Teatro da Paz, em Manaus a construção do Teatro Amazonas, as grandes praças das cidades. Então essas cidades aí da Amazônia têm um progresso econômico muito grande nesse período. E aí nós temos as 3 fases da borracha. A primeira fase prevê uma solução a curto prazo, produção na Amazônia de forma extrativa. A segunda fase, solução economicamente racional, produção onde houvesse maior infraestrutura e oferta de mão de obra. E a terceira fase, que é a borracha sintética. Então nós temos aí um surto migratório para a Amazônia nesse período aí, e principalmente de pessoas oriundas do Nordeste que vêm para cá, para a Amazônia, e eles vão extrair a borracha para que ela possa ser exportada para o exterior. Então nós temos aí, olha só, as cidades como Rio de Janeiro, nesse período aí, que essas cidades também vão usufruir de um certo progresso oriundos dessa realidade aí da Belle Époque. Aí nós temos aí os combates nesse período das pragas urbanas, os cortiços nas cidades vão ser combatidos pelas autoridades, e aí, para que possa as cidades serem transformadas, existe até uma política chamada política do bota abaixo, para que possam destruir os cortiços situados no centro da cidade e que sejam abertas grandes ruas, grandes avenidas, com novos casarões. Então, a população mais pobre ela vai sair do centro da cidade e vai dar lugar
as pessoas da elite também, que vão morar agora nos centros urbanos. Então, nós temos aí, em consequência disso, a revolta da vacina, que aconteceu aí no governo de Rodrigues Alves, onde o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele vai decretar a vacina obrigatória às pessoas. E as pessoas não vão aceitar isso. Elas vão se revoltar de fato e vai acontecer, na realidade, uma verdadeira revolta contra os agentes da vacina, chamados de soldados da vacina, naquele momento. Nós temos aí o presidente Rodrigues Alves e o médico Oswaldo Cruz, que obriga as pessoas a se vacinarem. Revolta da vacina, mais uma vez. E aí nós temos também aí a Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Onde os artistas brasileiros traziam uma nova proposta cultural para o Brasil do século XX. Então, a Semana de Arte Moderna ela é aberta no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Contou com apresentação de músicas, exposições de pintura e escultura e declamações de poemas. Na verdade, a Semana de Arte Moderna ela prega uma nova estética para as artes brasileiras, rompendo aí com o modelo europeu. Foi um movimento influenciado pelo modernismo europeu, mas o seu objetivo era exatamente o oposto, porque ele rompia com a estética, como nós falamos agora, no modelo europeu. Objetivos da Semana de Arte Moderna: afirmar o valor da cultura brasileira, criar a identidade artística nacional e combater os estrangeirismos, aqueles modelos lá da Europa, que estavam aqui centrados no Brasil daquele momento histórico. Então, resultados da Semana de Arte Moderna. Opinião pública fica chocada, a elite paulistana, boçal e conservadora critica esse novo estilo. E nós temos algumas representações aí da pintura, aí da poesia e a reunião dos artistas desse período aí da Semana de Arte Moderna. Temos aí a obra de Tarsila do Amaral. E, mais uma vez, a capa aí também da primeira edição do Pau Brasil, desenhada por Tarsila do Amaral também, que é um dos expoentes da Semana de Arte Moderna no Brasil daquele momento lá. Então, essa aqui foi uma breve aula de revisão para vocês aí do 9º ano do Ensino Fundamental do Centro de Estudos Onox. Espero que tenha sido de grande proveito e vocês possam estudar para a primeira avaliação. Muito obrigado e até a volta.